Boa tarde, amores. Hoje, na aula do dia 3/7 de matemática, nós vamos fazer as páginas da 78 a 85 do livro, ok? E nós vamos aprender a organizar o tempo. Vamos ver medidas de tempo. Observe as cenas e converse com os colegas e o professor sobre os questionamentos. Nós não vamos conversar, vocês vão fazer esses questionamentos para vocês mesmos, ok? Mas como saberemos a época certa para plantar? Após a cheia do rio, que acontece todos os anos, já podemos plantar. Que referência os camponeses usaram para determinar a hora certa de plantar? Mas o intervalo já acabou? Sim, precisamos voltar para a sala de aula. Que referências os estudantes usaram para determinar a hora certa de voltar para a sala de aula? Não foi o toque do sinal? Porque o sinal tocou aqui. Matê. Que referência os judocas usaram para determinar a hora certa de parar a luta? O grito matê do árbitro, né? Como visto nas imagens, o relógio não é a única maneira de medir o tempo. Mesmo antes da invenção do relógio, os seres humanos conseguiram se organizar ao longo dos dias e ao longo dos meses. Podemos não perceber, mas muitas vezes não precisamos do relógio para nos organizarmos. Muitas pessoas têm o costume de tomar banho após o jantar ou ir dormir após um programa de televisão terminar. Ou ainda, na escola, saímos para o intervalo após quantos toques do sinal? Vocês vão responder. No nosso caso é um só, né? Usando a hora como referência de unidade de tempo, pinte de azul as medidas maiores e as de vermelho as medidas menores, tá? Vamos lá. A nossa base é o dia, né? É a nossa hora, desculpa. Então, de azul as medidas maiores que a hora e de vermelho o que for menor que a hora, ok? Então, vocês vão pintar. Questão 2. Complete a tabela indicando a relação entre as diferentes unidades de medida de tempo. Um dia é igual a quantas horas? Uma semana, quantos dias? Um mês, quantas semanas aproximadamente? Normalmente, né? Um ano, quantos meses? Uma década, quantos anos? E um século, quantos anos? Há muito tempo nas aldeias não havia escolas. As crianças indígenas aprendiam a caçar, nadar e a tecer. Elas conheciam as histórias do seu povo com os mais velhos, especialmente com os caciques, que cuidavam da parte espiritual da tribo. Hoje, a maioria das aldeias tem escolas. Nelas, as crianças aprendem a ler e escrever a língua materna, que é a língua da tribo, tá? E do mesmo modo, elas aprendem primeiramente a contar da forma que é comum nas aldeias, e só depois aprendem o sistema de numeração indígena. Não indígena, desculpem. Um dos aspectos interessantes das escolas indígenas é o calendário. O calendário escolar de algumas aldeias, em particular, as do estado do Mato Grosso e região do centro-oeste do país, é organizado pelo tempo do plantio da colheita. A nação de Cuicuru, por exemplo, no Alto do Xingu, marca o tempo do dia de acordo com o movimento do sol entre nascer e o pôr do sol. A indicação desse tempo é feita por gestos dos momentos do dia que são marcados por atividades. Veja no quadro. De 5 às 6, banho na lagoa e início de trabalho nas roças. 10 horas, volta da roça. Meio-dia, sol perpendicular. 1 às 2, descanso nas casas. 3 horas da tarde, tempo da luta. 5 horas, sol baixo, momento de buscar lenha. 5:30 às 6, pôr do sol. A nação do Icurukuru divide o tempo de acordo com as atividades realizadas do movimento aparente do sol. E você? Que atividades ocupam o seu dia a dia e em que horários elas costumam acontecer? Vocês vão citar numa folha de fichário com a data, o cabeçalho e a página do livro quais são as suas tarefas do dia a dia que vocês fazem rotineiramente, ok? Propriedade das igualdades.
Muitos especialistas afirmam que para ter um futuro financeiro equilibrado e próspero, é preciso exercitar desde cedo a educação financeira. Saber usar os recursos financeiros com consciência e programar os gastos ao longo do tempo é uma das maneiras de desenvolver esse tipo de educação. Você sabia que quando recebemos dinheiro semanalmente, precisamos administrá-lo por 5 ou 7 dias? E na mesada, a organização deve se considerar cerca de 30 dias? Vamos ler aqui o quadrinho. No mês passado, quando recebi a mesada, acabei gastando tudo na primeira semana. Fiquei sem dinheiro o resto do mês. Quando recebo minha mesada, separo o dinheiro que pretendo gastar em cada dia do mês. Gosto de me organizar. Você está certo, Francisco. Esse mês tentarei fazer diferente. Vou organizar os meus gastos. Você já pensou sobre a organização de gastos? Vamos supor que Ana tenha recebido R$200 de mesada e gastado R$40 em cada um dos 5 primeiros dias do mês e que Francisco tenha recebido os mesmos 200, mas tenha separado R$10 para gastar cada um dos 20 dias que vai à escola. Dessa forma, veja que podemos notar 2 organizações financeiras diferentes. Ana fez 200 é igual a 5 vezes 40. Francisco fez 200 é igual a 10 vezes 20. Como você organizaria os gastos de R$200? Como vocês fariam? Vocês vão escrever de forma pessoal essa resposta, tá, meus amores? Vamos lá. Você percebeu que a separação que Ana fez na mesada foi diferente da de Francisco? Mas as duas chegaram ao mesmo resultado. Foi? Podemos representar isso por meio de uma igualdade? 5 vezes 40 é igual a 10 vezes 40? Sim, porque as duas chegarão a 200, né? A resposta final dessas duas expressões vai dar 200. Se Ana e Francisco recebessem R$100 a mais nas respectivas mesadas, a igualdade entre elas não se alteraria. Observe. 5 vezes 40 vezes 10 é igual a 10 vezes 20 mais 100. 5 vezes 40 mais 100, tá, gente? 200 mais 100 e 200 mais 100. 300 e 300. Nesse caso, os dois passariam a receber R$300 de mesada. No caso de Ana e Francisco, receberam R$20 a menos nas mesadas. A igualdade entre eles, ela iria se alterar? Represente nas expressões. Vocês vão fazer da mesma forma, só que ao invés de vocês colocarem mais 100, vocês vão colocar menos 20 de um lado e menos 20 do outro, ok? Agora é sua vez. Junte-se a um colega e crie uma situação parecida com a de Ana e Francisco para organizar os dados. Depois faça uma representação por meio de igualdade. Essa questão vocês farão sozinhos, tá, gente? Que a gente não tá podendo se reunir, tá? Então vocês vão fazer individualmente, ok? Vão criar essa situação individualmente. Determinação de valor desconhecido de uma igualdade. Na adição, a gente adiciona o mesmo valor aos dois lados da igualdade e ela não se altera. 40 é igual a 8 vezes 5, que é igual a 40 mais 2, que é igual a 8 vezes 5 mais 2. O resultado das duas vai ser 40. 42, desculpa. Ok? Na subtração, ao subtrairmos o mesmo valor dos dois lados da igualdade, ela também não vai se alterar, porque o valor final vai ser o mesmo, tá? Na multiplicação também não, e nem na divisão, tá? Isso sempre vai ocorrer quando houver uma igualdade. Essas propriedades são muito úteis para determinar valores desconhecidos de uma expressão. Por exemplo, imagine que Vitor queira organizar uma mesada de R$200 para gastar R$15 por dia durante um certo tempo e, ao fim, ainda guardar R$35. Por quanto tempo ele poderia gastar esses R$15 por dia? Inicialmente, representaremos a expressão matemática que corresponde a essa situação por meio de uma igualdade. Nós teremos um ponto de interrogação, que é o tempo, vezes 15, que é a quantidade de reais que ele quer gastar por dia, mais os R$35 que ele quer ter ao final dessa conta, que ele quer deixar guardadinho, tá?
Vamos usar as propriedades que não se alteram para calcular o valor da interrogação. Se a gente tirar 35 dos dois lados da igualdade, nós teremos o quê? Se eu tirar os 35, eu vou ter 200 menos 35. 200 menos 35, ok? Então, eu terei a minha interrogação vezes 15, que vai ser igual a 165, que é o valor que eu vou dividir para esses 15, entendeu? Porque é 15 dias, 15 reais, desculpa. Eu quero saber a quantidade de dias. Por fim, quando a gente divide os dois lados da igualdade por 15, a gente chega nesse valor, que é a minha quantidade de dias vezes os 15 reais dividido para 15. Ou seja, eu vou ter 165 reais dividido por 15 reais por dia. Quantos dias eu vou poder gastar esses 15 reais? Com 11 dias. 11 dias que eu gasto 15 reais, ok? A gente vai escrever agora uma forma de igualdade para essas duas sentenças. Quando comprei minha televisão, paguei R$ 1.200, efetuando uma entrada de 300 e mais 5 de 180. Então, o que eu vou fazer? Meus 1.200 é igual a 300, que foi o que eu dei de entrada, mais 5 vezes 180, tá? Aí a letra B, o valor do meu salário líquido é R$ 4.000. O meu salário bruto é R$ 5.200. É retirada uma parcela de R$ 900 e outra de R$ 300. Então, 4.000 é igual a 5.200 menos 900 menos 300. Tá? Veja como Ana aplicou as propriedades da igualdade para calcular o termo desconhecido. Observe. Agora vamos lá. Subtraia na primeira expressão o valor encontrado por ela, para verificar se a igualdade é verdadeira. Então, a gente vai botar pontinho, pontinho, vezes 20, menos 40 é igual a 80. Né? 40 menos 40 é igual a 80. É igual a 80? 40 menos 40? Não. Então, vocês vão dizer se